E aí a primeira é demonstrar o interesse sincero por outras pessoas. Segundo, sorrir. O terceiro, lembrar que, para cada pessoa, seu próprio nome é o som mais doce e importante de qualquer língua. O quarto, ser bom ouvinte, incentivar os outros a falarem de si. O quinto, falar de coisas que interessem aos outros. E o sexto, fazer a outra pessoa sentir-se importante e fazê-lo com sinceridade. Isso é tão bonito, assim, tão precioso, porque a gente sai de um processo muito eu, muito centrado assim no eu, quem eu sou e tudo mais. Então, se a gente conhece partes da gente, quando a gente está em relação, né, quando a gente está no encontro de outra pessoa, né, aquilo que emerge de conversas, talvez um caminho seria a gente voltar a ter interesse por outras pessoas, né? Olá, nossas e nossos ouvintes do Trocas Preciosas. Meu nome é Priscila Almeida e nessa última conversa do ano que se transformou em episódio, eu estou com a minha amiga e parceira neste podcast, Adriana Oliveira. O tema de hoje é a importância da rede de apoio. Falamos sobre solidão, como cultivar interesse por outras pessoas, como resgatar confiança e trouxemos para essa conversa muitos autores e estudiosos por meio de citação de seus livros ou trechos de vídeos disponibilizados. Ao final, também agradecemos a cada um que viabiliza o Trocas Preciosas seguir pelo seu terceiro ano, com a aspiração genuína de trazer informações fidedignas, experiências em primeira pessoa e ter os temas dos mais variados. Este ano falamos sobre pertencimento, escuta, o saber da experiência, formas de acolhimento, reflexão do livro Amor, Novas Perspectivas da Bell Hooks e trouxemos uma série profunda chamada Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto. Obrigada por fazer parte desse projeto, nos ouvir e muitas de vocês nos indicarem novos temas. Desfrutem desse último episódio do ano de 2025 com o tema A Importância da Rede de Apoio. Hoje chegamos no último podcast do Trocas Preciosas de 2025. Como tá o coração? Pois é, bem aceleradinho, assim. Eu acho que aumenta a nossa responsabilidade, né? Principalmente pela proposta que a gente tem, que é a gente costurar todos esses assuntos que a gente discutiu ao longo desse ano de 2025. E animada de estar com você. Ah, também, sempre, sempre. E com novas situações propostas para o novo ano que começa, né? Esse episódio, eu vejo assim mais como uma travessia, de tudo que a gente falou ao longo desse ano, né? Dentro dos nossos outros episódios. E esse tema que nós vamos falar hoje, esses dois temas, que é vulnerabilidade e solidão, vem dentro de uma rede de apoio que a gente mencionou nos temas abordados. E hoje, e esses dois temas, eles costuram tudo que nós fizemos durante o ano no Trocas Preciosas, que foi que nós falamos do pertencimento, da escuta, da experiência, do acolhimento e também do luto, que foi nossos últimos episódios, né, que foi a série do luto. Uhum. E é com esse último episódio, todos eles vêm sentar na mesa com a gente, vêm conversar com a gente hoje, né, nessa troca. E, e aí, essa semana agora que passou, eu escutei uma frase da, do Deepak Chopra, que é: o curador não pode se separar daquilo que precisa ser curado, que foi até falado pela Rita Araújo, que é uma terapeuta energética da energia dos arcanos. E essa frase assim mexeu comigo porque eu até postei no meu Instagram, porque ela pede cuidado pela presença, né, de um curador.
E, e não existe escuta sem entrega, não existe cura sem atravessar aquilo que dói. É fazer a integração de todo o processo que nos permeia. E é exatamente isso que esse episódio vem nos oferecer, né? A humanidade que carregamos inteira, mesmo nos pedaços que tremem dentro da gente, que muitas vezes ficam fragmentados. Para você, Pri, é, como que você sente a vulnerabilidade como espaço onde a cura encontra passagem? Bom, gente, você acabou me mandando essa pergunta antes, né? E foi muito, assim, uma pergunta muito profunda. E a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar a origem, assim, da palavra cura. E aí, quando eu fui buscar, ela fala que tem origem no latim, que significa cuidado, atenção e zelo. E também pode ser atrelado às palavras vigiar, zelar e preocupar-se. E a palavra cura, assim, eu tenho um pouco de receio, assim, de utilizar, né? Porque parece que a gente está doente, assim, e aí vem a palavra cura está sempre associada a isso. Mas quando eu fui olhar, assim, a origem dessa palavra, e aí ver que ela está atrelada ao cuidado, eu acredito que a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, que é algo natural na vida de todos nós, em diversos momentos, em diversas fases, a gente vai estar tendo a sensação de vulnerabilidade, a gente tem como cuidar, né? Que eu acho que vem muito atrelada à frase que você trouxe do curador. É, eu acredito que eu estava até conversando hoje de manhã sobre isso, né? Tipo, quando a gente fala, eu sou de tal jeito, tudo, ele vem muito atrelado ao contexto que a gente está, a forma como a gente se sente no ambiente, né? Porque a gente não é uma coisa sólida e singular. E muitas vezes a gente vai estar num ambiente onde a gente não se sente seguro e a gente vai sentir que a gente está vulnerável, né? Só que a gente não é a vulnerabilidade, mas a gente tem a sensação, a gente passa por esse sentimento. Aí a gente, por um contexto ou uma relação, a gente vai se sentir vulnerável. E muitas vezes a gente condena, né? Na sociedade que a gente está hoje, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser guerreiro, a gente precisa saber responder, a gente tem que ter as respostas, tem que ser rápido, tudo. E o quanto que é importante a gente deixar esses momentos onde a gente se sente vulnerável decantar, assim, é como se ele derretesse até o coração para que a gente possa entender de onde que vem isso. Às vezes não vem só daquele momento, vem de alguma fase onde a gente se sentiu vulnerável e aquilo veio à tona, né? Aquele contexto foi propício, mas veio às vezes a minha criança, tipo, gritando porque ela se sentiu vulnerável. Então, a gente acessar essas sensações extremamente desconfortáveis, elas são importantes para o nosso processo de autoconhecimento, né? E principalmente para esse processo de cuidado, assim, é uma coisa que eu venho tateando, assim, como que a gente vem se cuidando, né? Nós, enquanto mulheres que estamos muito atreladas a essa questão do cuidado, né? Está muito associado isso, a gente tem essa predisposição de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas como que a gente está cuidando dessas sensações que chegam, que são desconfortáveis, como a vulnerabilidade? Como que a gente faz esse autocuidado? É com gentileza? Não é? A gente está sendo acolhedor com a gente mesmo? Não tá? Então, a sua pergunta me traz, assim, quando você fala de passagem, vem mesmo dessa travessia da gente sentir, se permitir sentir, né, a vulnerabilidade ou qualquer situação de desconforto e cuidar disso, né, com mais gentileza, assim, aceitando que eu tô passando por isso e tá tudo bem, né? É difícil,
Mas está tudo bem passar por isso. Não sou a única que estou passando por isso, né? Não é, exclusivo da Priscila, mas em todas as fases, muitas vezes na vida a gente vai sentir, né, meio desorientado, perdido. Tem até uma palestra que eu assisti da Stella Santin, que ela fala, né, a vida vai te quebrar, a gente não tem controle das situações que nos acometem, né? E que em algum momento a gente vai se sentir quebrado, assim, mas a gente perceber que tudo é impermanente, até mesmo a gente se sentir quebrado, e que a gente pode ir juntando esses fragmentos da gente mesmo e misturando com fragmentos de outras pessoas, o quanto que isso pode ser potente, né? E como que isso reverbera em você. Eu lembrei aqui de uma anotação que eu fiz da Brené Brown, né, que ela fala que a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Eu falei, gente, como que é isso, né? E é uma verdade, porque se você é verdadeiro contigo nesse sentido de que eu não dou conta de tudo, eu às vezes tenho medo e às vezes eu preciso de alguém ao meu lado que me ajude, que me apoie nesse momento vulnerável que eu estou sentindo. Então, é você ser verdadeiro com você nos momentos que você se sente quebrado. E aí também me remete a um dos nossos episódios, né, que é que é tanto do luto como do, do experiência, né, do Larosa, que ele fala que é na vulnerabilidade que nos tornamos afetáveis, né? E isso também acontece muito dentro até do processo do luto, né? Quando você se quebra, quando você está quebrado, que você se torna afetável, né? E você se coloca na situação que, ok, eu preciso de apoio porque eu não estou dando conta disso, né? E essa experiência que a gente permite a gente experienciar, né, e nos deixar afetar. E talvez seja o que a Brené Brown fala, né, que é uma inovação e a criatividade da mudança, porque é você se reconhecendo nesse lugar da qual você não está confortável, que você faz a mudança acontecer internamente. Também me lembrei aqui agora do nosso encontro no nosso grupo de leitura de sexta-feira, né, que foi um dos encontros que falou sobre isso, de você estar num lugar desconfortável, que é onde faz com que você gera a sua mudança, né? Pensei nisso agora também. Sim, sim, é super importante. E você falou da Brené Brown, né? E uma das coisas que ela fala no livro dela, da Coragem de Ser Imperfeito, onde ela traz muito essa questão da vulnerabilidade, ela fala que a gente acaba sentindo vergonha, né? E o quanto que isso é prejudicial. E eu tive inúmeras, assim, poderia falar inúmeras situações onde eu senti vergonha, assim, por me sentir vulnerável, né? Ou, enfim, tá, sensação de inadequação e tudo mais. E aí ela fala, né, quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém, justificando o nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada e nos escondendo. E aí ela fala, tipo, o quanto que isso nos atrapalha, assim, quanto nós individualmente, quanto, tipo, sociedade. Aí depois ela fala que quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com os nossos valores, a culpa. E não a vergonha. Ela fala, geralmente é a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com os nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. E aí depois ela vai, né? Ela fala, a culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva. Eu senti culpa e aí eu quero reparar aquela situação, não quero repetir e tudo mais. Ao passo que a influência da vergonha, né? Ela é negativa.
E aí ela fala que na pesquisa dela descobriu que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. E, e o quanto que é importante a gente olhar, né, para esse tema, assim, da vergonha também, porque isso pode nos levar a um processo de solidão. Porque aí a gente começa a sentir vergonha de se relacionar, de falar que algo não está indo bem e tudo mais. Isso pode trazer um lado que nos afeta negativamente, que é o processo da solidão. E a solidão, é, ela muitas vezes não é a ausência de pessoas, né? É a falta da presença, né? Porque muitas vezes você pode estar num ambiente cheio de pessoas mas você não sente a presença de ninguém contigo, né? E a gente fica, é quando a gente fica muito cercado e não se sente escutado. A gente tem pessoas à nossa volta, a gente não sente a presença, a gente não, não vê a escuta, e, e muitas vezes você não consegue seguir nesse sentido, né? E acolher a solidão, assim, eu vejo também como um ato de meio que espiritual da parte da gente, sabe? Eu vejo muito nisso, que até foi um dos nossos temas do luto, que muitos, quando estão nesse processo de solidão pelo luto, vão pelo caminho espiritual, que é onde conseguem ter suporte, né? Olha para dentro sem pressa, e sem distração nenhuma, né? E você tenha esse olhar interno, assim, e você se isola um pouco do mundo, mas você tem um olhar interno para você. Então, muitas vezes a solidão, assim, eu posso até dizer um pouco mesmo por mim, né? É reconhecer que existe esse vazio, permitir que ele fale com você, mas assim, sem te agredir, né? E aí até agora nos bastidores a gente estava falando de um dos livros que eu li, né, da Valérie Perrin, que é Os Esquecidos de Domingo, e tem uma frase no livro que eu gostei muito, né, porque fala sobre asilos, né, de pessoas que não são visitadas pelos parentes aos domingos em asilos, em casas de apoio, né, que ela fala que quer se entre num café ou num consultório médico é porque se quer tratar de solidão. Porque muitas vezes, e aqui eu acho interessante, aqui em Portugal tem muito café, né? E, e por ter muito café, você vê muitas pessoas de idade, principalmente homens, né? Sentado, conversando, tomando café. Então, quer dizer, é no café realmente que você deixa a solidão de lado por um tempo, né? E eu acho que, no fundo, acho que a gente está buscando onde a gente pode descansar, mas descansar sem solidão. Sim, sim. É, eu estava lendo esses dias, mas eu não sei se eu vou saber aonde que eu li agora. Mas ele falava da diferença entre solitude e solidão, né? Que a solitude é quando eu reservo um tempo para ficar sozinho comigo mesma e entender como que essas conversas internas estão fluindo dentro da minha mente. E a solidão não, é quando eu não vejo espaço dentro, eu não consigo sentir pertencimento a um grupo, onde eu me sinto só com todas as minhas questões, né? E aí ele fala dessa diferença, é quando eu não percebo que eu tenho conexões externas as quais eu posso dividir situações muito pessoais. E, eu estava vendo ontem, né, até um post no Instagram da, da Elisa Cosasa, onde ela fala, né, que a solidão tem sido. Ela fala, a solidão pode adoecer e até levar à morte. Segundo a OMS, um em cada 6 pessoas sofre de solidão, e os jovens são a parcela mais afetada da população.
né? E aí a gente também falou sobre a importância da rede de apoio, né? É, como que a gente constrói relações de apoio e de reciprocidade no mundo caótico, né? No mundo tão rápido. Como que a gente consegue tecer essas relações? Porque parece meio paradoxo, porque a gente, para tecer uma relação, a gente precisa de tempo, e o mundo está muito acelerado, assim. A gente está falando assim que a gente está no final do ano, e a sensação que eu tenho é que eu vivi tanta coisa, e o mundo, tipo, acelerado, cada hora tem uma novidade. Eu lembro direitinho quando a gente gravou a série de saúde mental, onde a Soraya comentou, né? Nossa, tô cansada de tantos momentos históricos, assim, tantos. E eu acho que a gente está vivendo isso, né? A globalização, a tecnologia trouxe isso. A gente tem informação a todo momento. Até no grupo de estudos a gente falou: Nossa, é tanto livro para ler, é tanta post para ver, é tanto filme para que todo mundo indica tudo e dá a sensação de sufocamento, assim. E para a gente se relacionar, a gente precisa de tempo, a gente precisa de presença, a gente precisa se desligar de um monte de coisa no mundo que a gente pede para a gente estar atento e a gente acaba vivendo no estado de alerta o tempo todo, né? É, como isso chega assim para você e, e se você tem alguma pista assim, como que a gente pode realmente tecer relações de cuidado recíproco no mundo acelerado, assim. É, eu vou te dizer assim, que é porque sabe aquele ditado que fala assim, para o mundo que eu quero descer, Aham, né? E até tem eu só vou dizer o nome do livro, porque eu achei, a sua pergunta me veio muito interessante, né? Do André Carvalhal, né? Que é A Alegria em Ficar de Fora. Então, assim, por mais que a gente tente ficar fora da rede, a gente não consegue, né? E realmente, é, a- às vezes, quando você fica, você sente que do alívio que dá ficar fora disso, né? E às vezes você precisa estar lá, seja por questão de trabalho, ou seu, ou por trabalho de outro que você faz, né? Mas é bem isso mesmo, né? Para o mundo que eu quero descer, e foi bem interessante isso que você colocou agora, né? Porque da questão da OMS, né, que falou da solidão, tudo, e a vulnerabilidade, é, lembra que muito elas, assim, ligam um sentimento de não pertencer, uma coisa e a outra, e de não ser visto e também de não ser escutado, né? E essas conexões sociais que falam que são saudáveis, a gente sabe que não são, e afetam, principalmente a saúde mental e física. Então, assim, para mim, pela sua pergunta, eu acho que a gente precisa realmente ter mais presença nessa rede de apoio, a gente precisa ter uma escuta, né? Que é onde a gente cultive mais isso. E assim, eu acho que às vezes aqui a gente no Trocas, mesmo que nas gravações, a gente tenta fazer essa conexão, né? De cultivar essa escuta, né? E te ter, assim, ter boa prática nesse sentido, né? E, e eu volto um pouco na frase ali do Deepak Chopra, né? De quando dizemos que o curador não pode se separar daquilo que precisa ser curado. Eu acho que a gente fala de um movimento social que precisa, né? Porque todo mundo fala. Eu acho que essa cura que a gente fala é uma cura interior, né? É uma cura interior nossa, que a gente, ao mesmo tempo que somos nós que temos que olhar para nós e no sentido de que o que está acontecendo, né? E perceber a nossa humanidade de saber, ok, eu não estou dando conta. Então eu preciso de uma rede de apoio que me ajude a dar conta disso, né? E que não é só sintoma, né? Que a gente
precisa também olhar para as conexões de pertencimento e de presença. Sim. E hoje a gente fala muito de autoconhecimento, né? E aí a gente se volta para si. Enfim, hoje tem tantos materiais assim na internet. E completou um ano assim que eu tô lá no Garden junto com os idosos. E o quanto a presença deles me fez conhecer partes de mim que talvez estivessem adormecidas, né? O quanto que a gente precisa de outras pessoas para que a gente possa conhecer partes da gente mesmo, né? Para que a gente possa nos familiarizar e ir assim despertando cuidado. E aí eu fui rever um livro que é A Maior de Todas as Mágicas, que é um livro lindo, assim, que eu super recomendo, assim, às pessoas. E logo no início, conta a história de um menino que vivia numa situação extremamente vulnerável, uma família disfuncional e tudo mais. E ele tinha uma caixinha que ficava debaixo da cama, onde ele guardava, tipo, coisas super importantes, assim, tipo, um jornal, e ele tinha, onde falava, que ver, vou até pegar aqui para ser bem precisa. Guardava embaixo da cama uma caixa de madeira com todos os meus bens mais preciosos, uma agendinha com os meus rabiscos, uns poemas secretos e umas informações aleatórias malucas que eu havia aprendido. Por exemplo, que 20 bancos eram roubados diariamente no mundo e que os caramujos podiam dormir durante 3 anos e que era ilegal dar cigarros a macacos no estado da Indiana. A caixa também guardava um exemplar surrado, como fazer amigos e influenciar pessoas, com marcações nas páginas que listavam as 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem da gente. E aí a primeira é demonstrar o interesse sincero por outras pessoas. Segundo, sorrir. O terceiro, lembrar que, para cada pessoa, seu próprio nome é o som mais doce e importante de qualquer língua. O quarto, ser bom ouvinte, incentivar os outros a falarem de si. O quinto, falar de coisas que interessem aos outros. E o sexto, fazer a outra pessoa sentir-se importante e fazê-lo com sinceridade. Isso é tão bonito, assim, tão precioso, porque a gente sai de um processo muito eu, muito centrado assim no eu, quem eu sou e tudo mais. Então, se a gente conhece partes da gente, quando a gente está em relação, né, quando a gente está no encontro de outra pessoa, né, aquilo que emerge de conversas. Talvez um caminho seria a gente voltar a ter interesse por outras pessoas, né? E, e foi tão engraçado porque, enfim, as aulas começam aqui em setembro e aqui a gente tem 2 meses de férias. E aí chegou em setembro, a gente foi para o parque, e conversando com umas mães, tudo. Aí ela me perguntou, e aí, o que que você fez, tal, não sei o quê, no final, nas férias, aí contei o que que a gente tinha feito, tudo. E aí foi tão engraçado, porque como ela posta tudo na internet do que ela fez, tipo, eu já sabia tudo, né, do que ela tinha feito. E aí eu perguntei, como que você se sentiu fazendo o passeio para tal lugar? Né? O quanto que a gente mesmo, né? Porque parece que a gente já sabe tudo, mas a gente não sabe e a gente precisaria treinar outras perguntas para que a gente possa se relacionar de um lugar, não do só do fazer, mas do que você sentiu fazendo tal coisa, né? Eu acho que a gente teria que se experimentar porque algo reverbera dentro da gente quando a gente conversa a partir de um sentir e não só do fazer. E aí eu estava conversando com uma psicóloga aqui, ela estava falando, né, que hoje a gente está tão interessado no fazer e no ter. Ah, o que que você faz? Ah, eu sou
diretora de tal empresa. Ah, o que que você tem? Ah, eu tenho o cargo tal, eu tenho dois filhos, não sei o quê. E a gente não pergunta desse sentir, né? Como que está sendo para você a experiência de maternar? Né? A gente tem poucas dessas perguntas e é que a gente poderia, tipo, dedicar, assim, um tempo para que a gente pudesse pensar, assim, que quais outras perguntas poderiam ah, reverberar no encontro mais potente quando eu estou diante de outras pessoas. É aquela coisa de, né, do sentir, né? Quando posso ser quem eu sou sem moldar e sem apagar nada, né? E ser exatamente o que que é, né? É encontrar, como você disse, né? Encontrar as pessoas e ser novidade, né? Ser curioso. E como você disse, como ela já tinha postado tudo, você já sabia, mas você não sabia o que ela sentiu, o que que ela viveu, né? E, e acho que são perguntas que realmente não. Você olha lá, se divertiu, gostou, foi bom, né? E pronto, né? É só isso e acabou, né? E é diferente da vivência, né? E da troca. Às vezes eu acho que a gente esquece um pouco de o que conversar e o que falar, né? Porque você, como você disse, você já sabia de tudo porque ela já tinha postado lá. Então, você, o que que eu vou falar com ela, né? O que eu vou perguntar, né? E aí você foi para o simples, né? O que que você sentiu fazendo o passeio tal, o que você sentiu eh, vivenciando isso, né? Talvez só nesse momento que talvez eu tenha caído a ficha para saber ó, o que a pessoa sentiu, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em ficar só tirando a foto e querendo postar, né? É, é isso que acontece, né? E eu acho que estar presente, né? E sentir e vivenciar o que está ali para gente naquele momento é muito importante, né? E muitas vezes, assim, eu acho interessante que tem jovens que falam que tem jovens hoje que, que estão saindo das redes e estão vivenciando, né? O dia, a vida e estão postando menos, né? Eu falei assim, eu falei, então quem que está apostando mais? Seríamos nós, né, essa geração nossa, né, que está apostando mais e eles estão curtindo mais, né, e estão vivendo mais. Então, quer dizer, então a gente está errado também. É assim, é meio dual tudo isso, eu acho. Sim. É, e aí eu acho que talvez muitas dos nossos episódios a gente falou, e principalmente também do grupo de estudo que a gente tem às sextas-feiras, a gente fala da intenção, né? De onde que vem essa minha intenção? Né? Eu acho que a partir do momento que a gente vai se conectando com isso, eu acho que a gente vai refinando a nossa forma de agir e existir no mundo. Né? Quando eu percebo sobre de onde que está vindo essa intenção. Por que que eu faço aquilo que eu faço? Né? Eu acho que são perguntas importantes, porque assim, hoje a gente tem muita literatura Sim, e a gente sente, né? A gente fala que somos seres sociáveis, a gente sabe da importância das relações. Por que que a gente tem vergonha de se sentir vulnerável se é algo natural? E por que que a gente está vivendo uma crise de solidão, né? Que é até é uma crise de saúde pública. sim, Né? No livro Uma Boa Vida, que eu também super recomendo assim, ler, ele fala que a frequência e a qualidade do nosso contato com os outros são os dois princípios indicadores de felicidade. E E eu acho que a frequência a gente vai ter que repensar o tempo, né? O tempo das coisas. é, e a qualidade, a gente vai ter que repensar essas perguntas. Como que eu vou criar conexão, né, com as pessoas? Eu vou criar daquilo que eu simplesmente vi nos posts, eu vou criar a partir de um novo lugar que de repente a gente pode se encontrar nesse lugar de sentir.
Talvez ela vai trazer uma sensação que vai falar, nossa, já senti isso também. Uhum. Nossa, que diferente. Eu tive uma outra percepção quando eu tive o mesmo passeio, ou quando eu fui visitar meus familiares no Brasil. Enfim, eu acho que tem muita. A gente vai ter que repensar essas perguntas. E, e eu acho que um outro ponto também é correr risco, né? Porque quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente corre o risco de como o outro vai reagir, de como que o outro vai falar. E a gente ontem estava com uma amiga e aí estava tomando café e aí a gente estava falando disso, né, de correr o risco. Aí a gente brincou que hoje em dia a gente nem liga para desejar feliz aniversário, né? A gente manda uma mensagem, a gente não corre o risco de repente a pessoa não me atendeu. A Exato. pessoa, tipo, não pôde me atender. Ou de repente ela estava tão atribulada que ela não conseguiu me retornar a ligação. A gente não quer correr esse risco. E aí a gente manda uma mensagem, né? Hoje é muito comum, assim, a gente mandar uma mensagem e não ligar. Então eu acho que o quanto que a gente está correndo risco, assim, disso, né? E ao mesmo tempo, outro dia eu estava vendo um post que eles estavam alertando, né, essas pessoas que correm o risco de fazer as selfies em Fica- lugares Verdade. completamente perigosos, assim, né, e tipo Uhum. cachoeiras e tudo mais para tirar selfie. E às vezes a gente não corre o risco da gente ligar e de repente o outro não vai atender, ele não está disponível para mim naquele momento que eu posso. A gente abrir espaço, né? E não se apressar na situação que vai acontecer, né? Não fugir do que possa acontecer. Ele pode não atender e você pode realmente a pessoa atende e você faz o que você quer, né? Eu acho que é permitir que a situação ela aconteça, que a situação se abre, se mostre para você e ok, tô te ligando, né? Porque é bem interessante, porque a gente fala, né? O WhatsApp em um clique você transmite teu pensamento. Mas assim, é diferente de você, né, realmente pegar. A gente não tem mais esse hábito de chegar e ligar, você só, como você mesmo diz, a gente só passa a mensagem, a gente não liga mais, a gente não ouve mais a voz do outro. A gente É, e é o que acontece, você perde esse contato e esse contato que se diz social, que se diz muito próximo, na verdade ele é distante, ele é muito distante. Nenhum instante ele está próximo, pelo contrário, ele está distante demais, demais. Porque é, ficar só no clique e enviar o pensamento, ok, foi isso que eu pensei, enviei. Mas e te ouvir, saber como você tá, né? Ouvir de você, ouvir a tua voz, né? E na voz, dependendo da pessoa, se você tem uma certa intimidade, né? Você já vai saber se ela não está tão bem assim, mesmo que seja o dia dela, né? Ou se ela está muito feliz e você também vai perceber essa euforia interna dela. E, e eu acho que é isso que é o distanciamento, né, social, porque você não fala mais, você só tecla e, e manda. Né? Então, porque até no falar você sente a emoção do outro, você percebe a emoção do outro, né? Se a voz está engasgada, se a voz não está, né? E, e se você manda mensagem, você não vai saber. sim, sim. Sexta-feira passada, teve o encontro dos senhores, né, como meio que despedida, apesar que hoje é o último dia que a gente vai para lá para fazer a última limpeza no jardim, que aí entra o inverno e aí já não tem muito o que se fazer, né? Tem que esperar o inverno passar para em abril a gente retornar para a primavera. E, e eu achei tão importante, assim, porque nessa reunião tinha uns espaços de silêncio
mas eram espaços de silêncio onde eles ficavam se observando, porque eu não sei se eles não têm, eles têm essa compreensão de que o tempo, conforme ele vai se passando, ele vai ficando mais curto e que a gente precisa fotografar as pessoas na nossa memória, assim. Então tinha uns espaços assim de silêncio onde eles ficavam se olhando, onde não existia o celular ali para eles, sabe? De ficar fazendo alguma coisa, porque aquele silêncio está incomodando, assim. Mas eles tinham essa questão de ficar se observando. E isso para mim ficou muito presente, porque um dos senhores que acabou não retornando depois do inverno do ano passado, ele não retornou. E eu tenho a memória fotográfica dele, assim, rindo quando as folhas caíam, voavam, batia o vento e tudo, e ele ria, assim. Então, o quanto que a gente precisa desse contato humano para que a gente possa olhar e fotografar na nossa memória, que não é a mesma que a gente guardar no nosso álbum de fotos do celular, não é o mesmo, mas que a gente precisa. Porque quando eu lembro dele sorrindo, eu não tô lembrando só, tipo, de algo sólido, assim, como se fosse uma fotografia, mas eu tô lembrando da sensação que me despertava, daquilo que eu aprendi a lidar com o meu desconforto de que as folhas estavam voando e ele estava rindo porque ele estava achando bonito, sendo que a gente estava juntando as folhas para que não ficar, para que o jardim ficasse mais aberto, assim, sem muitas folhas caídas no chão. Então, eu acho que tem disso, né? O quanto que a gente precisa, o quanto são importantes esses contatos físicos, assim, o quanto seria importante a gente, de repente, colocar dentro da nossa, fazer uma listinha, quem são as pessoas que eu gostaria de ter uma frequência para que eu pudesse encontrar? Aquelas que eu não consigo por conta da distância, qual vai ser a frequência que eu vou ter para ouvir a voz, né? Ouvir. Para ver É. que a gente está aqui Uhum. gravando e a gente está se vendo. Estou te Uhum. ouvindo, estou percebendo expressões e tudo mais. Não é igual se a gente estivesse de frente uma para outra, mas isso já é importante. A gente está utilizando a tecnologia a nosso favor, que é o que a Exato. gente faz com os nossos familiares e tudo Uhum. mais quando vive se distante fisicamente, né? Mas o quanto que isso é importante, assim, a gente voltar a ter rituais, assim, voltar a Uhum. ter rotinas de encontro. Eu lembro que quando eu era pequena, sempre tinha uma amiga da minha mãe, assim, que tinha aquele encontro de levar um bolo, cada uma faz uma coisa, tudo se encontra. E, e o quanto que isso é potente para a gente conhecer partes da gente, o que está florescendo agora dentro de mim, né? O que Uhum. está adormecido dentro de mim e que de repente essa pessoa colocou uma fresta de luz em algo que ela falou ou o jeito que ela se movimentou. É interessante que você colocou, né? Eu acho que a gente perdeu realmente essa questão de rituais, né? A gente não. E são os rituais que a gente faz a conexão. E me lembrei até agora também, que eu até fiz uma anotação do último, do último vídeo que eu vi da Brené Brown, e achei interessante que você trouxe também das pessoas do jardim, né? Que ela diz que hoje vivemos essa crise espiritual, né? E que não no sentido religioso, mas na nossa capacidade de nos conectar de verdade. E tem algo que ela fala que, assim, nessa fala que ela estava, que me tocou, que não é a conexão humana que está em risco, porque essa conexão ela é inquebrável. O que está em crise é a nossa crença nessa conexão, quer dizer, a crença que nós temos como humanos. Né? Sim. E aí ela também toca na questão da armadura, né? De você ter, você se colocar uma armadura, né? Uma proteção para você, para as pessoas não enxergarem você como você realmente é, né? E ao Uhum. mesmo tempo para se isolar das emoções, do sentir, né? Para você não se expor, né? Porque tem pessoas que não gostam, né? Daí você coloca uma armadura e você também não se expõe, você não conversa com o outro, você não gosta de se mostrar por isso, né? E, e essa armadura para o outro.
dá uma questão de segurança, e na verdade ela cria distância, ela não cria segurança, né? Uhum. Sim, sim, isso é bem importante que você trouxe. E, e aí, falando dos rituais, né, nesse livro Uma Boa Vida, ele fala, mesmo se conseguirmos cultivar um vínculo forte e cheio de confiança, ainda não estaremos a salvo, porque até os melhores relacionamentos são suscetíveis a deterioração. Assim como as árvores precisam de água, os relacionamentos íntimos são entidades vivas e não podem ser deixados à própria sorte com o passar das estações da vida. Eles precisam de atenção e alimento, que eu acho que são os rituais. É a gente de alguma forma retornar esses rituais, porque eu lembro que quando eu era pequena, tipo, eu tinha os aniversários e todo mundo se Uhum, encontrava, né? Tinha casamentos e as pessoas se encontravam. É, às vezes, funerais, as pessoas iam e se encontravam. E o quanto que isso é importante, assim, um abraço é importante, o uhum, toque é importante. E e eu acho que a tecnologia facilitou, por um lado, mas se a gente não tiver o discernimento e a gente não utilizar com muita sabedoria, ele pode nos afastar, porque pode chegar num comodismo onde eu vou estar na minha casa, assim, né? E aí eu tô tô conversando, mas esse toque, assim, ele é muito importante. É, eu tava com um senhor na semana passada, o cachorro dele tava com câncer e veio a falecer. E aí ele foi me contando tudo, e aí eu peguei e falei para ele, eu falei, eu não sei o que te falar, nem se eu tivesse que falar em português, talvez eu saberia te falar, mas eu queria muito te dar um abraço. Aí eu dei um abraço, ele falou, foi a melhor coisa que eu podia ai, que receber. lindo. Então, eu acho que a gente precisa disso, assim, de voltar a gente encontrar espaços onde a gente possa se abraçar de alguma forma, onde a gente possa dar as mãos, né? Onde a gente possa se tocar. É, tem uma senhora que ela tem alguns momentos onde ela tem a tremedeira instantânea, assim, tipo, natural. E, e aí, às vezes, quando ela tá, eu percebo que ela vem e ela encosta a mão, assim, Uhum, nas minhas costas e pergunta, você pode me ajudar ali naquela coisa? E aí uhum, às vezes o toque é autorregulador. É, e isso pode ser com pessoas, pode ser com animais, tudo. O George, toda vez que ele ia lá pro Garden, ele encostava assim nas pessoas e automaticamente as pessoas encostavam assim nele para fazer um carinho. E era visível a mudança de semblante das pessoas, assim. Então, eu acho que isso mostra a importância de toque, assim. A gente precisa começar a voltar a se tocar, assim, sabe? De abraçar, de apertar a mão, de brincar junto, né? E eu acho que eu vejo com as crianças hoje em dia, que às vezes ficam muito tempo no computador, tudo, né? E antigamente a gente pegava na rua, a gente dava um empurrãozinho assim no outro, ou brincava, fazia coceguinha, né? Tipo, tinha uhum, essas coisas, o quanto que isso é importante, a gente precisa de alguma forma incluir dentro da nossa rotina. Eu sei que a gente tem outras questões que são mais profundas, né, de segurança pública, né? Por que que a gente fica tão dentro de casa? Porque a gente sabe que a gente tem, em muitos lugares a gente tem sim, problemas de segurança, que não dá para sair e tudo mais. Mas como que a gente pode, de alguma forma, cobrar, né, para que a gente tenha mais segurança, para que essa algo que é tão natural nosso e que precisa, que o nosso corpo fala, que ele necessita desse toque, desse abraço, possa ser possível. sim. É, essas conexões sociais, não só sociais como amigos, familiares, né? É, é de qualidade assim muito essencial que a gente precisa demais, né? E, e quanto mais velho você está,
isso mexe com a tua saúde mental, né? E acaba também influenciando na física, sim, no próprio bem-estar como um todo, né? Isso é necessário, né? A- Nós somos seres conectados, interligados. O que me afeta, com certeza vai afetar você. É impossível você não ser afetado com alguma coisa. Que nem o episódio, não sei se você soube, da moça de Florianópolis. Ficou de manhã cedo, saiu como de hábito dela, numa região ali que era uma região perto da onde a gente morava. Ela foi atacada, né? E, e morreu, né? E uma moça de 31 anos, uma moça bonita, uma jovem bonita, né? Então assim, isso também mexeu comigo essa semana, né? E eu falei, gente, que é isso, né? Como que pode algo tão, assim, o tal do efeito borboleta, né? Aconteceu lá e veio pra cá, né? Que mexeu bastante comigo. Aí eu já fico aqui com o coração tum-tum-tum com a Gabi quando sai, né? Eu sei que aqui, comparado ao Brasil, não que não aconteça, mas comparado ao Brasil, ainda existe uma segurança onde as meninas podem sair, né? Não que não aconteça, mas assim, a gente está sempre recomendando. Eu tô no celular, eu tenho a direção dela, mas eu não sei o que está acontecendo. Então, me preocupa, né? Eu fico preocupada, né? E, e ao mesmo tempo eu fico pensando, né, nas conexões que a gente precisa ter, talvez até para diminuir essa violência. Mas assim, é como diz a última fala que eu ouvi da Joan Halifax, né? A gente precisa de muito amor, porque Uhum. tá faltando isso. Sim. Tá faltando muito amor. O outro não olha para o outro como ser humano nem nada, dá a impressão que o outro é um bicho e você tem que atacar porque ele pisou na linha do teu território, sabe? Isso é assustador mesmo. Por isso que eu falei, né? Pare o mundo que eu preciso descer, né? Aham. Tem um. A gente está falando de tantos livros aleatórios, né? Uhum. E eu Lemos acho que bastante. é, agora que você falou que a gente está precisando de amor, né? Eu acho que um livro que a gente estudou durante muito tempo e que eu acho que é uma dica assim para todo mundo é o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Sim, Perspectivas, onde ela vai destrinchando o amor em diferentes ambientes, né? Ela fala da política, ela fala das famílias disfuncionais, ela fala dos amigos, tudo, o quanto que isso é importante. E aí eu estava lendo um livro completamente aleatório que ele fala a vida secreta das árvores. E uhum, aí fala como que elas se conectam, como que é a relação entre elas, tudo. E aí tem uma partezinha que ele fala assim, por que que as árvores são seres tão sociais? Por que compartilham seus nutrientes com outras da mesma espécie e com isso ajudam suas concorrentes? Os motivos são os mesmos que movem as sociedades humanas. Trabalhando juntas, elas são mais fortes. Uma única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado, fica exposta, desprotegida contra o vento e as intempéries. Por outro lado, muitas árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e de frio, armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica, ambiente no qual as árvores conseguem viver protegidas e durar bastante tempo, né? Eu acho que isso fica se a gente quiser que a espécie humana possa durar bastante tempo, a gente vai ter que repensar como que a gente está se relacionando, né? A gente vai ter que repensar a, a nossa capacidade, assim, da gente se relacionar em tempos tão urgentes e estranhos, né? Quem são as pessoas que eu posso contar, quem está na minha vida?
como ver com mais clareza a realidade do nosso próprio universo social. Como que eu estou lidando com a vulnerabilidade? Eu estou me fechando, eu vou por um aspecto de vergonha, e aí eu crio um certo tipo de isolamento, ou eu estou aceitando radicalmente que isso faz parte de mim. E isso é importante, que isso, de alguma forma surgiu porque é importante. E esse livro também que a gente até falou nos bastidores, né? Aceitação Radical da Tara Brach. Não, é. E tem uma parte que eu até deixei anotado assim no meu caderno, que é ao me abrir à dor, sem resistir, tudo se abrandou, se tornou mais fluido. Então, aí ela fala depois, né? Em vez de tentarmos suprimir ondas de emoções e nos livrarmos de um eu intrinsecamente impuro, damos meia volta e aceitamos essa vida em toda a sua realidade, incompleta, confusa, misteriosa e vibrante. Eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que é quando a gente entende que a nossa realidade é incompleta, confusa, misteriosa e ao mesmo tempo maravilhosa, assim, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai trazendo nossa humanidade que a gente não é perfeita, a gente não vai ter uma realidade perfeita, Exato. né? E aí a gente começa a se relacionar de um outro lugar, de que as pessoas também não são perfeitas, elas não estão aqui para me agradar e serem do jeito que eu quero, mas que esse encontro pode florescer muitas coisas, né? E aí sim a gente volta, né? A gente pode falar que a gente está vivendo uma experiência. Uhum. Você falou das árvores, né? E é interessante que quando uma árvore está caindo, as outras sustentam ela pela raiz, né? Então, eu acho que é isso que não está acontecendo com o ser humano. Ninguém está sustentando ninguém, está todo mundo caindo de tudo que é jeito. E aí a gente entende que cadê o amor, né? Tudo é um amor. E é o amor que sustenta tudo. E quando você não tem algo que te equilibre, que te dê a raiz, né? Aí você se perde. Você não se encontra. E falando desse livro, né, da Tara, a Aceitação Radical, aí o capítulo que eu gosto aqui, que é o capítulo 8, que ela fala quando você está vulnerável, né, que o que te sustenta são duas asas, a da compaixão e da atenção plena. E quando você não está bem, você põe a mão no coração e você entra em contato com você de novo. Eu acho que é isso que as pessoas estão precisando, entrar em contato consigo para poder fazer a conexão com o outro. Sim, E eu acho que, só complementando, Dri, desculpa se eu te cortei. É, eu acho que se a gente reconhecer que a gente tem uma bondade amorosa, natural e pura dentro da gente, e a gente começar a despertar o interesse que tem nesse livro, A Maior de Todas as Mágicas, assim, que a gente demonstrar um interesse sincero por outras pessoas, a gente sorrir, a gente lembrar que a gente pronunciar o nome da outra pessoa é o som mais doce e importante de qualquer língua. A gente ser bom ouvinte e incentivar as pessoas falarem das suas experiências, assim, e, e falar de coisas que interessem aos outros e fazer a outra pessoa se sentir importante e com sinceridade, eu acho que pode ser um caminho muito importante para gente florescer juntos. Porque eu é, acho que isso, quando eu tô com você conversando e aí você tá demonstrando interesse. E aí eu me sinto importante, me sinto acolhida, me sinto vista.
naturalmente eu vou repassar em outros ambientes que eu circulo, essa sensação. Eu já olho o mundo, as outras pessoas de uma forma Com outro olhar. diferente. Uhum. É, e às vezes a gente não precisa nada de extraordinário, assim. O George, que é o cachorro, assim, toda vez que ele passava e encostava em cada um, sem ser uma linguagem, mas ele tinha essa questão do toque, encostava e as pessoas tocavam e se já se autorregulavam, isso já mudava o universo dela. Ela já começava a trabalhar no jardim com um outro aspecto, né? E eu acho que se a gente perceber que tudo que a gente faz importa, eu acho que a gente começa uma onda assim, onde as pessoas elas já vão se relacionar de outra forma com seus filhos, no seu Sim. ambiente todo. Uhum. Eu estava. Ela fala aqui no livro que compaixão significa estar com, sentir com e sofrer com. Né? E ela menciona que nos textos budistas clássicos descreve a compaixão como a palpitação do coração, uma visceral ternura perante o sofrimento. E, e ela fala, né, que quando a compaixão é algo natural, ela floresce dentro da gente, né? É um florescer muito bonito, né? E ela diz que todas as circunstâncias sirvam para despertar a compaixão. Que eu acho que é isso que a gente está precisando, e é como você falou, né? Se a gente está aqui conversando, você sente que está sendo ouvida, né? Eu estou te escutando, você sente que está sendo escutada, né? Você sente que não está sendo interrompida, né? E isso é a escuta, né? A escuta é estar, né? É ficar, né? E, e é isso que é importante, é você, e é como você falou, você se reconhece a partir do momento que você é ouvida, você é escutada, e você sai desse ambiente, você sai mais fortalecida para o outro lugar, porque alguém te olhou, alguém te viu, alguém te escutou, né? Eu acho que a gente a gente toca aquilo que em nós às vezes ainda precisa de colo, às vezes precisa de atenção. E quando você é tocada nesse ponto, né, você floresce. Exatamente isso, você floresce. Porque você teve uma presença contigo, né? Você teve alguém ali contigo te atendendo, seja por um papo assim, ordinário, algo ordinário que muitas vezes se torna extraordinário. Algo comum, né? Algo comum que se torna extraordinário. Sim, super precioso isso que você trouxe. Me fez lembrar que tem um livro que é O Poder Criativo das Relações Humanas eu não sei se eu vou saber pronunciar certo, mas é Vivek Murthy. E aí ele fala que tem ele fala sobre a solidão, né? E aí ele fala: quatro estratégias chaves nos ajudarão não só a superar essa crise, que é a da solidão, mas também curar futuramente a nossa sociedade. Aí ele fala: reserve um tempo para estar diariamente com quem você ama, né? Que a gente falou dos rituais, tudo. Uhum, E aí ele fala, isso não se limita às pessoas do seu núcleo familiar, procure também conversar com outras pessoas que fazem parte da sua vida. Pode ser por telefone, videoconferência ou, enfim, pessoalmente. Aí dedique pelo menos 15 minutos por dia para se conectar com as pessoas que mais ama. Aí ele coloca o segundo, concentre-se no outro. Tente eliminar as distrações ao interagir com outras pessoas. Aí ele fala para a gente não fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, enquanto tá ali. Abraça a solitude. Primeiro passo para estabelecer conexões mais fortes com os outros é construir uma conexão mais forte consigo mesmo, que vem do que você uhum, comentou antes, né? E aí ele fala que a solitude ajuda a fazer isso, pois permite compreender melhor os nossos sentimentos e pensamentos, libera a nossa criatividade e nos aproxima da natureza.
e dê e receba ajuda. A contribuição para o bem-estar dos outros é uma forma de conexão humana que relembra o valor e o propósito que temos na vida. Tanto dar quanto receber fortalece os laços sociais, portanto, manter contato com o vizinho, pedir conselhos e até um simples sorriso para um estranho a 2 metros de distância já nos tornam mais fortes, assim. Então, às vezes a gente, é o que você falou assim, a gente não vai precisar fazer nada extraordinário, mas se a gente criar conexão com as pessoas que a gente ama, se a gente às vezes sorrir, né, para alguém que passa assim na rua, tudo isso vai abrindo mundos e possibilidades para que a gente possa existir de formas diferentes, né, e dar espaço para que eu e outras pessoas possam existir de formas diferentes, né? Quando alguém devolve um sorriso, a gente já começa a existir de uma forma diferente, quando a gente tem essa retribuição. Quando a gente sai dessa lógica de que a gente consegue fazer tudo, a gente é autossuficiente, a gente começa a pedir ajuda, algo de nós floresce, né? Exato. Onde a gente vê que a gente não vai dar conta de tudo e o quão é importante a gente criar esse laço, assim, de que tá tudo bem eu pedir ajuda e, e eu também posso oferecer ajuda, né? De um lugar de vamos estar juntos. Esse que você trouxe agora, que você leu e trouxe agora, é tipo assim, é o acolhimento, é o acolhimento que pertence, né? Você acolhe e se sente pertencido. E é um gesto que eu acho que sustenta a nossa travessia, né? Acolher é realmente uma arte do ser humano. E ele faz muito bem isso. Só que no momento isso não está acontecendo, né? E, e não é querer consertar o outro nem nada, é acolher, é fazer, dar o espaço que precisa, é deixar que o outro exista nesse pertencimento que ele quer se fazer presente, né? É. Eu acho, eu desconfio Hum, que se a gente parar assim um pouquinho, a gente pensar em algumas situações assim do nosso dia a dia, a gente vai ver que a gente, de alguma forma, a gente foi acolhido. É que eu acho que tem tantas atrocidades acontecendo ao mesmo tempo que a nossa mente às vezes também fica. A gente acha tão absurdo que a gente às vezes pode perder um pouco dessa fé, dessa confiança, assim, né? Que hum, você até leu, assim. Mas eu acho que se a gente parar, assim, e a gente lembrar algumas situações que a gente estava, a gente vai perceber que tinha alguém ali, assim, perto da gente. E. E aí eu acho que talvez esse exercício possa nos ajudar a gente tornar a nossa experiência mais ativa, assim, sabe? é Eu não sei, eu tenho essa impressão. como diz Scott Peck, lembra que o amor é um ato de estender-se para nutrir o crescimento de alguém, né? Então, você se estende e você vai nutrindo, que nem a raiz da árvore. Lá embaixo, ela está lá e ela está nutrindo, todas estão se nutrindo e todas estão se apoiando. Sim, e aí você deu um exemplo de, tipo, que eu acho que talvez reforce isso que eu tô falando, de que eu acho que existe muito disso, só que a gente não vê às vezes. É que nem as raízes das árvores, né? Que Hum, estão tão profundas. E às vezes a gente não consegue ver a olho nu, mas está acontecendo. E eu acho que é a mesma coisa, assim, está acontecendo, mas talvez a gente não esteja conseguindo enxergar. E aí eu acho que vem a nossa confiança, assim, na inteligência da vida, de que sempre tem alguém, assim, que está nos ajudando, assim. Mesmo que a gente não perceba, ou mesmo que não fique claro de primeiro momento. hum. Eu tava, acho que foi antes de ontem, a Bia estava chateada com uma situação e aí ela não queria muito ir para a escola, tal.
E aí, tipo, a gente foi no caminho e foi conversando, tudo. E aí, na hora que a gente chegou, assim, na escola, ela viu uma amiguinha saindo do carro, ela, tchau, mãe. Tipo, algo floresceu, assim, surgiu. Eu acho que é essa confiança na vida, de que as coisas também vão se ajeitando. Quanto mais aberto a gente estiver, a gente vai percebendo que essas coisas estão sendo orquestradas, assim, a vida tem a sua potência, assim. É. Eu E, acredito nessa inteligência, assim, da vida, de que as coisas não acontecem exclusivamente pelo meu esforço, mas elas vão acontecendo, elas vão emaranhando, elas vão surgindo, elas vão florescendo. uhum. Aí a gente volta ali no texto do Larosa, né? A experiência, né? Que ela vai acontecendo no mundo e ela atravessa, vai atravessando, ela vai marcando, né? Esse nosso modo de viver, né? E a gente vai registrando, né? Tem horas que a gente vai estar vulnerável, tem horas que a gente não vai ter abertura, tem horas que a gente vai ter abertura, tem horas que a gente vai permitir, tem horas que a gente não vai permitir, e vai tendo essa dança do mundo aí. Sim, com certeza. Bom, eu acho que a gente também está com o tempo. Eu acho que Ah, tem um monte de coisa assim ainda para então, falar, exato. mas, mas eu acho que a gente escolheu também esse tema, né? Falar de vulnerabilidade, falamos da solidão e principalmente sobre a importância assim de ter rede de apoio, porque eu acho que o Trocas Preciosas ele só funciona porque a gente pôde contar com muitas pessoas que dedicaram o seu Certeza. tempo, estudaram sobre temas, aceitaram o nosso convite para que pudesse estar aqui conosco trazendo informação de qualidade. Experiências em primeira pessoa, a gente teve vários relatos assim em primeira pessoa que foram importantes. Então, a gente compreender que a gente não sabe falar sobre tudo e que a gente está aqui para aprender junto com todos que estão nos ouvindo nos permitiu a conhecer pessoas maravilhosas, né? Tem muitas pessoas que eram do seu, que você tinha contato, ou que Uhum. ficou sabendo por alguém que indicou e falou, conversa com essa pessoa, ou que eram contatos de amigos meus, tudo, e que a gente pôde conhecer pessoas maravilhosas, assim, que falaram de assuntos com uma profundidade que talvez a gente não tivesse condições ou muito provavelmente eu não teria condições de falar sobre. Então, sobre a importância, assim, quando a gente compreende que a gente não sabe de tudo, a gente não tem controle de tudo, isso abre portas para que a gente possa conhecer pessoas maravilhosas que têm movimentos lindíssimos para a gente trazer realmente novas possibilidades, né? Para que as pessoas possam ouvir e se encantar e despertar um pouco dessa esperança ativa, assim, de que se a gente procurar e a gente conversar um com os outros, a gente vai conhecer movimentos lindíssimos. É verdade. Foi todo esse apoio que nós tivemos, né? Das pessoas suas, minhas, que realmente que fizeram é, esse ano do Trocas Preciosas, e isso é muito importante. E eu sinto que esse ano foi assim, não foi um ano fácil, né? Foi um ano realmente bem desafiador. Até mesmo nós aqui, nos nossos temas, foram temas realmente que profundos que atravessaram a gente, né? Até mesmo esse que está acontecendo agora, né? Mas assim, eu também acredito que em todos os momentos a gente esteve presente nesses, nesses áudios de gravações que nós fizemos, tudo, né, do Trocas. E, e assim, a gente continua seguindo, né, sem pressa, e com muita escuta, porque eu acho que o Trocas acaba sendo uma escuta, né, e com muito afeto, e eu tenho certeza que ele é real, tanto seu quanto meu, e até mesmo das pessoas que chegam até nós, né, como convidados, né, e eu só posso agradecer por esse ano, por ti, né, por estar comigo nessa jornada, e
Obrigada por me escutar, obrigada pelo espaço, né, desse lugar de preenchimento que é o Trocas Preciosas, né? E que 2026 chega aí com gentileza, né? E, e que a gente siga curando, né? Curando e sendo curadas juntas. Também só tenho a agradecer a você, Adri. Eu acho que se não fosse você, não estaria acontecendo trocas preciosas. E Ah, também te agradeço a não, sua sobre escuta, nós, nós. sobre a sua escuta, o jeito doce, assim, de você trazer as palavras de acolhimento. E a gente, nos bastidores, a gente tem estudado alguns temas, assim, para trazer com muita atenção, com muita responsabilidade também, né? A gente está não só olhando o tema, mas pessoas que possam vir para cá para compartilhar mais conhecimento, mais atravessamentos que possam ser úteis e acolhedores para quem estiver escutando. Então, quem nos segue por aqui, nos escutem, continuem atentos tanto na nossa rede, né, no @Trocas Preciosas no Instagram, ou aqui ouvindo os nossos áudios, porque a gente tem estudado bastante assim nos bastidores para trazer novos temas. É verdade. Bom, esperamos vocês em 2026. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um ano do Trocas Preciosas. 2025 foi uma travessia feita de vulnerabilidade, escuta, pertencimento, experiência e acolhimento. Falamos de vida real, daquilo que nos atravessa, que nos transforma e também nos aproxima. Talvez o maior aprendizado deste ano seja este: não existe cuidado sem verdade, não existe cura sem presença, não existe encontro sem humanidade. Nada disso teria sido possível sem você, Pri. Obrigado por caminhar comigo com tanta presença, verdade e cuidado. É uma alegria e uma honra dividir o Trocas Preciosas com você. Obrigada a quem nos escuta e faz deste podcast um lugar de encontro. Encerramos este ano com o coração cheio de graça e seguimos para 2026 mais humanas, mais inteiras e mais disponíveis para o encontro. Seguimos todos juntos. Feliz Natal, com muita paz e muito amor no coração de todos. E um ano novo maravilhoso e com muitas bênçãos. Obrigada.